A crise de imigração na Europa parece que piora a cada dia. Mas nessa última semana, um país em especial ganhou destaque. A Hungria, que vem recebendo em média 3 mil refugiados por dia. E esse número continua crescendo, apesar da construção de um polêmico muro para impedir a entrada de imigrantes. Será que a Hungria se tornou o novo foco para esses milhares de refugiados? O Jornal Conectado sobre Política Internacional está começando agora. E quem já está aqui para explicar os principais fatos do mundo é o nosso cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Ozkukie. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Reni, são em média 3 mil imigrantes que chegam na Hungria por dia. Por que tantos refugiados têm chegado lá? E a gente vem acompanhando em vários momentos na televisão já há um certo tempo, muitos refugiados se jogando ao mar praticamente, fazendo travessias perigosas. Então a gente está especificamente falando da Hungria por conta desta polêmica e do muro em si e o fato deles estarem parados, muitos imigrantes estarem parados agora sem conseguir passar para a Europa. Só para a gente entender o que está acontecendo. A gente tem que entender quais são os países que estão às margens da União Europeia. E aí podemos dar uma olhada, vamos olhar o mapa e aí a gente consegue perceber exatamente. Então tem alguns países que estão focados ali nas fronteiras da Europa com o resto do mundo. A Hungria é um desses países. Vamos colocar o mapa só para a gente conseguir analisar junto? Aí, vamos lá. Então, a gente pode ver ali a Hungria em vermelho, e ele é o último país da Europa que faz parte de um acordo que retira as fronteiras. Aí, acima da Hungria, nós temos a Áustria e depois a Alemanha. A Sérvia já é um país, e a Macedônia, né? A Sérvia está em verde claro, a Macedônia em verde mais escuro, logo embaixo do vermelho, que é a Hungria, já são países que não fazem parte desse acordo de livre fronteira, não fazem parte da União Europeia, e mais para baixo a gente vê os países hoje que estão passando por muitas turbulências. Em laranja, a Líbia, no norte da África, e a Síria, no Oriente Médio. Então, esses dois países, tanto a Líbia quanto a Síria, a gente sabe o que está acontecendo. Na Síria temos uma guerra civil. Uhum. Na Líbia, houve a derrubada do Gaddafi e o país está um caos, em anarquia. Então, são lugares com crises humanitárias, políticas, de guerra, e toda a população está fugindo, tentando buscar uma vida melhor. Quando eles fogem, quais são os primeiros países que eles se deparam? Os países que têm fronteira da União Europeia, que são os países da fronteira. Esses países são a Itália, a Grécia e a Hungria. Então, uma das rotas da Síria é você sobe a Síria, vai para a Turquia, chega na Sérvia, Macedônia, e aí você entra na Hungria. E aí da Hungria você acaba subindo, seja para a Alemanha ou para a Áustria. A mesma coisa também está acontecendo na Itália e também acontece na Grécia. Então, esses países que estão na fronteira ficam com um problema maior, porque eles têm que lidar com esse volume de gente que está chegando. Bom, a gente está mostrando aí, não é o que você está falando agora, mas a gente está mostrando o muro que foi construído na Hungria. Uhum. Explica para a gente por que eles construíram esse muro. Então, porque você está tentando conter esse aumento desses imigrantes que estão cruzando a fronteira. E uma vez que eles entrem dentro da fronteira da Hungria, eles estão dentro da União Europeia, não existem mais fronteiras depois. Então eles podem sair e chegar em qualquer outro país. Uma das críticas dos países do norte, os países mais ricos europeus, França, Alemanha, é que os países do sul, ou que fazem fronteira com a Europa e o resto do mundo, têm que ser mais duros. Tem que processar esses asilos, tem que impedir que essas pessoas entrem dentro da União Europeia. Então, a resposta da Hungria tem sido, eu vou construir um muro, eu vou, de certa forma... é fácil, passar da Sérvia para a Hungria é fácil. Então, por isso que eles estão fazendo esse... Sim, porque essa é uma forma de conter. Os italianos, por exemplo, criaram uma força naval que fica tentando impedir os barcos de saírem da Líbia, atravessar o Mediterrâneo e chegar na Itália. Então, são medidas de segurança para tentar diminuir o número de imigrantes que está entrando. Então, mas aí o que eu entendo é o seguinte, a Hungria está fazendo isso para
conter os imigrantes. Isso. E também não quer ficar com os imigrantes lá. Não. Então, essa semana, por exemplo, eles deixaram passar a maioria dos imigrantes, eles querem ir para a Alemanha, Isso. certo? Então, é a passagem. Aí, eles estão com a passagem na mão, eles fecharam a estação de trem, deixaram passar um pouco de imigrantes, né? Deixaram, aí fecharam de novo. Quer dizer, essa ida e vinda dos imigrantes, quer dizer, essa barreira que fecha e que abre, é um descontrole e eles também não sabem o que fazer. Porque existe um acordo na União Europeia que chama o Acordo de Dublin, referência à capital da Irlanda, e nesse acordo ele diz? Que o primeiro país que recebe os imigrantes é o que deve cuidar deles. E é onde eles devem ficar. Exatamente. Então, o país de entrada do imigrante é o país que tem que ficar com eles. Óbvio que todos os países que estão na fronteira da Europa, Itália, Grécia e Hungria, dizem, não, eu quero que vocês compartilhem comigo o fardo disso tudo. Aí, qual é a saída que eles arrumaram? Não tendo o apoio dos outros países, foi simplesmente permitir que esses imigrantes possam penetrar e seguir adiante para os outros países. E aí começou a criar problema para todos os outros países. Chegou um ponto que a Itália e a Áustria fecharam suas fronteiras com os outros países. Só avisando, Reni, nós estamos com imagem aí ao vivo de Budapeste na Hungria, imagem da Reuters, que aí está a situação, né, dos imigrantes que ficam praticamente perdidos, né? E você pode até comentar em cima o que sofrem essas pessoas. Assim, alguns desses imigrantes, eles estão sendo refugiados ou fugindo de uma situação de guerra, de desespero econômico. Isso sim, os europeus têm que lidar com esse problema de alguma forma. Mas existem outros ali que, por exemplo, a Macedônia, né, quem está vindo da Macedônia, não tem um problema de guerra. Então, supostamente, os europeus, uma das medidas para lidar com esse problema da imigração é criar uma lista dos países que não estão passando por situações difíceis, de crise, e que supostamente não devem receber o asilo na Europa. E a Macedônia seria um desses. Então, tem alguns desses imigrantes que, sim, eles estão passando por condições muito difíceis, fugindo de guerras, saindo de uma guerra civil na Síria, ou saindo da Líbia. E aí a situação deles é muito difícil, quase morreram para chegar nesses países, mas outros nem tanto, simplesmente querem mudar de vida e ir para um lugar melhor do que o país deles. Bom, eu tenho que fazer um intervalo comercial, vocês estavam acompanhando aqui imagens ao vivo, nós estamos conversando sobre os refugiados que estão parados, né, praticamente ilhados na Hungria, não conseguem ir para lugar nenhum. A gente estava com imagem ao vivo de Budapeste. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco o Jornal Conectado volta. Até já. O Jornal Conectado está de volta, são 16 horas e 11 minutos, estamos com imagem ao vivo de Budapeste, na Hungria. Nesta semana, uma estação de trem em Budapeste foi fechada para evitar a entrada de imigrantes e a ida deles para países como a Áustria e principalmente a Alemanha. Então, o que acontece, né, Reni? Muita gente, nós estamos vendo aí, pode ser imigrantes, pode não ser imigrantes, pode ser europeus querendo ir. As estações estão fechadas. O que isso afeta os vizinhos? Quer dizer, no caso, a Alemanha, a Áustria, eles estão achando que essa atitude é a certa? Eles estão, de alguma forma, de mãos atadas para ajudar a Hungria? Como é que fica a situação dos vizinhos em relação a esse fechamento da estação de trem? E o que isso pode provocar na União Europeia? Existe um acordo, Silvia, na União Europeia que não permite que se feche as fronteiras, porque são países com livre acesso. Esse é um dos pilares do fundamento do projeto europeu, a livre circulação de pessoas. Para você criar uma união onde todo mundo faz parte da mesma identidade, a ideia é que você não tenha que passar pela fronteira, não precisa de visto, não precisa passar pela alfândega. Então não existe mais fronteira nos países europeus. Então isso é arbitrário que a Hungria está fazendo? Isso aconteceu, não, quem fechou a fronteira talvez tenham sido os alemães e os austríacos, não permitindo
que eles recebam esses imigrantes, porque os imigrantes vão chegar até os seus países. Então, isso tem um precedente, a França fez isso recentemente, a Áustria também, em relação à Itália, fechar a fronteira por um tempo determinado, dizendo que quem está recebendo os imigrantes, no caso a Hungria, não está lidando com eles direito, está permitindo que eles continuem entrando. Não, a verdade é uma coisa pontual até da Hungria, né? Porque, inclusive, até a gente viu as imagens aí, por favor, Alemanha nos salve, quer dizer, existe uma saia justa em relação à atitude da Hungria, que não deixa os imigrantes irem. Então, não deixou um pouco, quer dizer, invadiu quase 3 mil imigrantes, chegaram na Áustria, a Áustria não sabe o que fazer. Qual é o posicionamento, agora falando numa coisa geral, ampla, em relação a essa divisão? A União Europeia não tem que parar e se dividir, quer dizer, a chegada dos imigrantes não seria bom para uma renovação, já que a Europa tem uma população até idosa? Essa movimentação não seria boa até para economicamente falando? Sem dúvida, seria muito bom para a Europa, ela precisa de imigrantes, a população europeia passa por uma crise demográfica, está envelhecendo. O problema é que você precisa assimilar o imigrante e lidar com uma identidade, com uma cultura diferente, com pessoas que vieram de outros lugares, que não falam o idioma. E aí a pergunta dentro da Europa é: quem cuida desses imigrantes? Quem é o responsável por eles? O país que recebeu eles na fronteira, o primeiro país que eles entraram, ou o terceiro país? A regra diz que o primeiro país que recebe é o responsável. Óbvio que todos os países que estão na fronteira ficam insatisfeitos e dizem: não, eu quero que você compartilhe comigo a responsabilidade disso, venham me ajudar. Alemanha, França, Áustria, venham me ajudar. É isso que a Hungria... Existe essa proposta? Existe essa... Vamos sentar e vamos resolver o que está acontecendo? Porque é uma fatalidade o que a gente vê todos os dias. Então, essa discussão ela é muito antiga, já fazem alguns anos que essa crise está vigente dentro da Europa. Por quê? Você tem a questão da crise econômica, que faz a situação ficar ruim, e aí um produto da crise econômica é o nacionalismo, ou seja, eu preciso arrumar um culpado para a situação que está ficando difícil. E aí normalmente os culpados são os imigrantes. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo dentro da Europa, você tem crises no mundo inteiro. Então você tem o Oriente Médio explodindo, não dá, quer dizer, não dá para a União Europeia resolver essas guerras, né? Então, e aí olha, essas pessoas... aqui na África, na Arábia, no Oriente Médio, perdão. Vêm todas para a Europa. E aí existe os europeus não querem lidar com esses imigrantes. Por quê? Porque existe esse sentimento de crise econômica, existe o sentimento nacionalista. E aí a pergunta principal é: o que está acontecendo com a Europa? A Europa pode continuar como um projeto onde não existe francês, alemão, austríaco, existe todo mundo ser europeu? A partir do momento que você retirar a possibilidade de movimentação, livre movimentação sem fronteiras, você volta a ser países normais, né, comuns, onde eu tenho que atravessar a fronteira, preciso de visto, preciso mostrar o passaporte. Eu não sou mais europeu. Então você começa a abalar a noção ou o projeto europeu, e essa crise ela está tocando nesse ponto. O que a gente vê, Reni, é uma emergência, né? Porque desde a Segunda Guerra Mundial que não existe algo parecido. E agora a posição da Angela Merkel foi muito clara. Nós receberemos imigrantes que estão vindo de países em guerra, não imigrantes economicamente insatisfeitos com seus países. Quer dizer, existe também já uma regra pontual do que pode estar acontecendo. Essa regra está sendo estabelecida, que é o que eu estava comentando há pouco, a ideia de que quem está vindo da Macedônia, você não tem guerra civil na Macedônia, não é a mesma situação da Síria. Então vamos receber da Síria, mas os países do norte europeu, como Alemanha e França e outros ainda, vão precisar dar mais suporte para os países mais ao sul, seja Itália, Grécia ou Hungria, para lidar com esse volume de pessoas. E a União Europeia vai ter que estabelecer regras claras, e está se falando em cotas de quantos imigrantes podem receber, porque isso abala a estrutura fundamental do que é o projeto europeu. Realmente é um problema grave que o mundo está assistindo. Reni, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigado, Silvia. Boa tarde a todos. Essa edição do Conectado fica por aqui. Voltamos às 5 da tarde. Até já.